Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de hoje. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Deixa eu pedir aqui para vocês já deixarem o seu like no vídeo, se gostam do canal, curtem os relatos, deixe o seu like, não deixem de visitar a Loja Assombrada e saibam que temos relatos todos os dias à noite ao vivo, mas quando não dá para fazer ao vivo, eu deixo tipo ao vivo às 10 da noite e às 11 da manhã também. Todos os dias tem relato às 11 da manhã e às 10 da noite. É tipo ao vivo de segunda e sexta, de segunda a sexta, e coletâneas de sábado e domingo. Domingo é coletânea temática de relatos, ok? Bom, vamos então aos relatos de hoje. Lembrando que aqui, ó, tô com a roupa, né? Igual esses dias aí, essas coletâneas. Porque eu tô gravando tudo numa única leva, tá, gente? Então não repare que semana que vem vai aparecer com a mesma roupa, olha meu cabelo, na coletânea, tá bom? Então é isso aí. Por favor, tenham paciência comigo. Vamos então aos relatos. Não se esqueçam de visitar a nossa loja assombrada, onde temos muitos produtos, ó, www.lojaassombrada.com.br. Como pude deixar de falar? Vai lá, várias camisetas que brilham no escuro, lindas camisetas com temas que eu tenho certeza que você vai amar, luminárias, a mesma coisa e várias outras coisas. Vai lá, dá uma fuçadinha. Agora sim, vamos ao primeiro relato desta coletânea, que é Estrada Macabra. É uma moça que nos conta essa história e ela é de São Paulo. Isso aconteceu quando eu tinha aproximadamente 3 meses de vida. Então, obviamente eu não me lembro, mas todos que estavam presentes me contam até hoje. Era uma noite comum. Estávamos numa cidade grande do interior de São Paulo. Meus pais decidiram ir para outra cidade próxima para passear com as crianças. Saíram com um antigo Opala verde. Meu pai dirigindo, minha mãe me segurando no colo na frente, né? Naquela época as coisas eram diferentes. Minha irmã mais velha e a minha irmã do meio e o meu primo no banco de trás. A estrada que dá acesso a essa cidade é bem conhecida por ser cenário de muitos acidentes, pois ela é cheia de barrancos e cotovelos, ou seja, curvas. Lá tem muitas cruzes em locais onde houveram acidentes. Na estrada, o meu pai começou a contar as histórias de algumas cruzes que ficaram conhecidas na cidade dele. Disse que no trecho à frente haveria 5 cruzes, sendo uma maior e 4 pequenas. Contou também que elas pertenciam a uma mãe com 4 crianças que estavam num carro e bateram num caminhão de leite numa curva. Assim que passamos por essas cruzes, o pneu do carro furou e o meu pai quase perdeu o controle da direção. Não tinha acostamento. Ele encostou no primeiro lugar que encontrou, perto de um mato alto, para trocar o pneu. Ele desceu com o meu primo para fazer a troca. Eles só tinham um isqueiro. Ambos contam que eles tiveram a impressão de serem observados por alguém. Enquanto isso, estávamos dentro do carro esperando, quando de repente o carro travou, sozinho. Ele desligou, os vidros subiram e as portas trancaram. Minhas irmãs entraram em desespero. Eles trocaram o pneu rápido e voltaram para o carro. Naquele momento, todos entenderam que aquilo era um sinal para não continuar a viagem. Talvez por alguma razão não deveríamos estar ali naquele momento. E assim, voltamos para casa. É verdade, pessoal, ali já era uma estrada perigosa. Imagina, com criança no banco da frente ainda. Acabou de passar pelas cruzes, estavam falando dele. Será que aquelas almas ali foi a forma que eles encontraram de impedir que vocês seguissem viagem para algo pior não acontecer? Pode ser. E se veio essa intuição ainda, é melhor seguir. Próximo relato. Quem subia a escada? É uma moça também. Eu estava me arrumando para ir à escola por volta das 5:30 da manhã. Todos os dias a perua escolar vinha me buscar em casa. Eu me arrumava, tomava café da manhã e esperava a buzina da perua para descer as escadas e ir. Para acessar a minha casa era necessário passar pelo portão e em seguida subir muitas escadas.
Naquele dia, eu tive a impressão de ouvir a buzina da perua e fui até a porta. Quando olhei para baixo no sentido do portão, eu vi uma silhueta semelhante à do meu padrasto subindo, lá no comecinho dos degraus. Eu entrei para me despedir da minha mãe e quando olhei na cama, lá estava o meu padrasto dormindo. E até hoje eu fiquei sem entender quem era aquela pessoa na escada, se não tinha ninguém ali. Você viu alguma coisa ali. Não quer dizer que era um doppelganger, porque ela, como a figura masculina que ela tinha em casa era o padrasto, imediatamente ela achou que era ele. Mas, alguma coisa. Mas era a perua mesmo que estava buzinando ali ou não também? Próximo relato, a batida na porta. É uma moça que nos conta, ela tem 30 anos e é do interior de São Paulo. Quando eu estava na faculdade, morava numa república com mais 2 amigas, numa cidade a uns 200 quilômetros da minha. Como éramos em 3 meninas, bem de boa, não víamos problemas em andar meio sem roupas pela casa, quando estávamos apenas nós 3, né? E geralmente, quando íamos tomar banho, deixávamos a porta do banheiro fechada, mas destrancada. Isso porque tínhamos um banheiro só. E a gente era muito mijona, a gente tava sempre querendo fazer xixi. Então ela ficava destrancada caso alguém precisasse fazer xixi. Bom, um belo dia, a Beatriz tinha voltado para a cidade dela e estávamos Fernanda e eu no apartamento. Eu estava tomando banho com a porta fechada, porém destrancada. Ela não estava encostada apenas, ela estava fechada mesmo, direitinho, com o trinco, mas sem a chave. Eis que eu ouço baterem na porta. Como eu achei que fosse a Fernanda, eu disse, pode entrar. E então a porta abriu, mas ninguém entrou. Nem dei bola, achei que a Fernanda tinha esquecido de pegar algo no quarto dela, sei lá. Logo em seguida, a Fer veio até o banheiro e perguntou, viu, você bateu na porta? Precisa de alguma coisa? E eu falei, eu não foi você que bateu? Como assim? Quando eu ouvi as batidas, eu pedi para entrar e a porta abriu. E a Fernanda empalideceu e começou a rir de nervoso. E depois disso, nada mudou na casa, mas ficamos com a pulga atrás da orelha. Isso porque, frente ao nosso apartamento, tinha uma casa antiga, grande, muito bem cuidada, com símbolos estranhos esculpidos nela, de onde nunca víamos ninguém entrar nem sair daquela casa. E falo isso com alguma certeza, porque a nossa sacada dava bem de frente a essa casa, e como morávamos no andar alto do prédio, tínhamos uma visão privilegiada de toda a extensão do terreno. Além disso, sempre havia gente em casa em algum horário do dia, e como aquela casa nos despertava certo interesse, a gente dava uma observada, né? A única coisa que víamos ali, eventualmente, e que dava um gelo na espinha, era uma sombra passar pelas grades das janelas, como se fosse um homem numa cadeira de rodas. Moramos ali por 3 anos e víamos apenas isso. Esquisito, né? Hein? Vai saber. Mas esse negócio da porta, a hora que falar pode entrar, a porta abrir, ai. Pelo menos bateu antes, né? Bom, próximo relato. Oração depois da morte dos Mamonas Assassinas. É uma moça que nos conta também essa história. Quando os Mamonas morreram no acidente de avião, eu era bem criança, mas lembro das notícias na TV, como a maioria de nós lembra, né? Minha mãe sempre foi muito religiosa e empática. Quando eles morreram, eu lembro-me dela dizer que ficou triste por serem tão jovens, no início da carreira e tal. Bem, minha mãe durante a semana ficava sozinha em casa no período da manhã. Meu irmão e eu íamos para a escola e meu pai ia trabalhar. Em cima da minha cama tinha um urso de pelúcia, daqueles que quando a gente aperta a mãozinha deles toca uma musiquinha, que eu havia ganhado de Natal. Numa manhã, na semana seguinte ao acidente da banda, a minha mãe estava no meu quarto arrumando as camas e enquanto ela arrumava, ela pensava sobre o acidente que causou a morte deles e começou a rezar pelas almas deles.
Nesse momento, ela sentiu uma brisa vindo da janela do quarto, o que é normal porque a janela estava aberta. E a musiquinha emitida ao se apertar a mão do urso começou a tocar. Ela achou aquilo muito estranho, porque não havia ninguém mais no quarto e aquela música nunca havia disparado sozinha antes. Na época eu tinha 6 anos, hoje eu tenho 30. Tive esse urso na minha cama até o ano retrasado e ele nunca mais tocou sozinho de novo. Ou seja, não era um problema relacionado ao funcionamento do mecanismo que acionaria a musiquinha. A minha mãe interpretou esse fenômeno como uma manifestação de agradecimento. Para ela, a alma dos jovens falecidos precisava de oração para ajudá-los a encontrar a paz. E eu acredito que ela estava certa. E, muito estranho logo depois de pensar e orar para as almas deles, sozinha tocar aquela musiquinha que nunca tinha tocado antes e nunca mais tocou, anos depois. É interessante. Próximo relato. Algo correu ao redor da casa. É uma moça que nos conta também. Quando a minha mãe era jovem, morava na cidade de Iporã, no Paraná. Em um domingo à noite, os meus avós, no caso os pais da minha mãe, foram à missa junto com alguns dos irmãos e irmãs dela, os meus tios e tias. Enquanto outros haviam saído mesmo para passear. Eles são 9 irmãos ao todo. Mas a minha mãe precisava ficar em casa, pois estava fazendo um curso por correspondência. Era um curso à distância da época. Ela estava entretida ali, concentrada nos estudos. Não havia vizinhos próximos, a cidade era nova, então as casas que existiam eram bastante espaçadas umas das outras. E além disso, eles moravam praticamente na zona rural, ou seja, mais afastado ainda. A casa era de madeira, como a maioria das casas naquela época. Como eu disse, ela estava distraída, concentrada, não estava apreensiva por estar sozinha, nem com medo. Estava bem tranquila. Quando do nada, alguma coisa correu em volta da casa, passando nas matajuntas da parede. São as ripas que serviam para unir as tábuas maiores. Passando por ali. Algo que parecia ser um pedaço de pau, um cabo de madeira. Isso é que passou correndo em volta da casa? Mas não tinha como uma pessoa ter feito isso, pois a tal coisa deu a volta na casa inteira pelo lado de fora, passando o possível objeto na parede. Um pedaço de pau, é isso? Talvez fosse isso. Passou pela parede com força, pois o barulho foi muito alto. Mas assim, em questão de 2 segundos, passou aquilo em volta da casa inteira. Assim. Um ser humano não seria tão rápido, nem mesmo um velocista de atletismo. Então a minha mãe, no mesmo instante, correu para a rua e ficou lá até que todos voltassem. E nunca mais isso aconteceu. Gente, o que seria isso? Que loucura! Como se alguém passasse com um pedaço de madeira na mão e passasse esse pedaço de madeira nas paredes da casa pelo lado de fora, mas assim, muito rápido. E vamos para o último relato de hoje, que é: vai gemer no inferno. Gente, é uma moça que nos conta. O meu avô não é homem de mentir. Na época, ele e a minha avó, que é uma senhora muito católica e que também não é de ficar inventando histórias, eles moravam num sítio. Ele diz que durante cerca de 10 dias aconteceu uma coisa estranha na propriedade. Ele e a minha avó acordavam assustados com o barulho do que parecia ser uma chicotada muito forte na parede da tulha, que é o lugar onde eram guardadas as ferramentas, as enxadas, os facões, as selas, enfim, tudo que era utilizado no trabalho da roça. Na primeira vez, o meu avô se levantou e, sem medo algum, foi ver o que era, pois pensou que fosse alguém pregando alguma peça ou até mesmo as vacas batendo o rabo na parede, mesmo o som tendo sido muito alto para ter sido uma vaca. Mas nada.
As vacas estavam deitadas no pasto, ruminando, bem tranquilas. E ele voltou para dentro sem entender o que tinha acontecido. Na outra noite, o mesmo aconteceu. De madrugada, enquanto todos dormiam, novamente a tal da pancada aconteceu. Ele fala que era um barulho de como se fosse uma corda, um chicote mesmo, mas que de tão forte parecia até um pedaço de pau batendo. Só que dessa vez não foi só a pancada. A batida era acompanhada de um gemido, como se fosse de dor. Ai, assim acho, né? Como se tivesse batido em alguém. De novo, meu avô se levantou para ver e não tinha nada. As vacas e os cachorros dormiam serenamente. Os cachorros tinham o costume de acuar, latir, né? Caso alguém aparecesse por lá. Como qualquer cachorro, né? Mas eles estavam dormindo. Meu avô novamente entrou em casa atordoado. Mais umas noites se seguiram onde eles ouviam a batida seguida do gemido. Só que acontecia várias vezes durante a noite e não só uma vez, como no começo. Eles ficavam quietos esperando aquilo parar, sem saber o que fazer, pois não tinha nada nem ninguém lá fora. Foi então que em uma noite, era alta madrugada já, meu avô não dormiu esperando tal barulho novamente. Ele já estava farto daquilo. E detalhe, somente ele e a minha avó ouviam. Nenhuma das crianças ouviu nenhuma vez. Nessa noite, umas 3 horas da madrugada, aconteceu de novo. A pancada com o gemido de dor, que agora aconteciam seguidamente, uma vez atrás da outra. Meu avô, já de saco cheio, se encheu de coragem e gritou: "Vai gemer no inferno!" E foi a última vez que escutaram a tal da batida com o gemido. Nunca mais ouviram. Gente do céu, eu ouvi esses dias um relato que a mulher falou que ficou, o cara, sei lá, ficou até arrependido que ele tinha dito, que ele também se encheu com uma aparição, não sei o que lá, e ele falou, vai não sei o que, vai pro inferno, e segundo algumas crenças, quando você manda uma alma pro inferno, ela realmente vai e não volta nunca mais. Mas eu acredito que não temos esse, né, como eu disse, eu acho que não é bem isso que acontece. Mas eu não sei, dá a impressão que quando se fala com autoridade, com força na voz, com convicção, aquilo funciona. Não é porque tá xingando, aliás, porque eu também não sou a favor de, né, xingar, assim, seja lá o que for, eu não sei o que é. Mas, assim, falar, olha, chega, tá me atrapalhando, eu não sei o que tá acontecendo, quer que eu rezo, sabe? Porque eu fico pensando, era sítio. Será que nesse local já não houveram escravos? Não havia escravos? E isso não pode ser um tipo de impressão ou sei lá o quê? Eram chicotadas. No início só o barulho, aquilo foi ficando cada vez mais presente ali, como se chicoteasse alguém. Vai saber. Agora eu não sei se era uma alma sofrendo aquilo de novo ou não, ou algo se repetindo no tempo. Mas a verdade é que quando se fala energicamente com a aparição, parece que isso resolve. Mas não sei. Vai saber, credo. Né? Não é nada muito agradável. Eu também não culpo ele, porque, pô, todo dia aquilo lá, você não sabe o que é. Chega uma hora que, ó, dá licença, né? Dá licença. É que ele já perdeu a estribeira, vai pro inferno. Ai, ai, ai. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, tá? E compartilha aí com seus amigos e tudo mais. Fiquem ligados que logo mais tem mais relatos. Beijos pra vocês e fui!